Ora, bom dia. Entretanto, já acordei, já tomei um pequeno almoço, já lavei os dentinhos. Estou-me a preparar para ir seguir os caminhos. Vou neste momento a um sítio que me foi recomendado por uma das pessoas que estavam aqui no albergue, para ver um pouquinho mais de fora, embora esteja tapado pela árvore. Tinha até um campo de futebol ali, muito engraçado. Vou lá, depois já vos digo qualquer coisa. Estou com um pequeno problema. Muito resumidamente, a minha roda da frente foi com o caralho. Ou melhor, a roda da frente não, a porca da roda da frente que permitia ela estar presa e tal, foi com o caralho. Acho que em si não será grande problema, mas sendo hoje fim de semana, não tenho muita sorte em ter oficinas abertas. Entretanto, tive a sorte de um excelente homem ter parado aí de carro e me ter dado umas dicas. Basicamente, acho que a cerca de 5 km aqui há uma terra onde há lá uma oficina. Pode ser que eles me consigam safar qualquer coisa. Parte mais que só abre amanhã. O que eu tenho agora a fazer é ir lá. Ele também disse que está a ver o Santo António lá. Parece que vou ter que passar lá à noite. É como sempre, aparecem imprevistos e há que improvisar. Não sei se vou a pé, vou ver se a bicicleta ainda dá para andar até lá e depois já vos vejo outra vez. Até já! Ora, então, já cheguei aqui à cidade. Na verdade isto é pertíssimo de onde eu passei a noite. Cheguei aqui a um sítio que supostamente é uma oficina que também faz reparação de bicicletas, só que o mecânico só chega às 3. Até lá vou ficar aqui, ver se ele por acaso não tem um eixo para trocar pelo que eu tenho, porque o meu está completamente fodido. Aquilo não só machiou, como ainda fodeu mesmo o próprio eixo. Depois começou a comer e comer. Agora o que eu vou fazer é comer, comprei uma baguete. Eu podia estar a cozinhar aqui à frente, mas decidi não. Então fico aqui à espera, meto as coisas a carregar, até lá está a bateria da bicicleta a carregar e logo se vê. Até já! Boas notícias, a bicicleta está consertada. Foi uma sorte do caralho, é o que eu tenho a dizer. Que a um domingo conseguir ter a roda consertada, ainda por cima vinha uma oficina à toa, graças a ter parado num mecânico, graças a ter tido indicações de um local que parou e me ajudou. Dentro do azar, foi o melhor que me podia ter acontecido. A viagem é sobre isso também. Vou então seguir viagem para Múrcia. E já agora, eu ontem estive em Corcobion. Disse mal o nome, não sabia onde é que estava, mas agora já me lembrei. Corcobion, que é um nome muito estranho e engraçado. Mas pronto, foi lá onde eu fiquei no albergue. De qualquer das formas, vou seguir viagem. Até já! Estranho que escolha esta condição, ter os dois pés bem assentes no chão. Encadeio frases feitas em contradição, cruza a calçada sempre em contramão. Ora então, entretanto já cheguei
a Múxia, fica ali ao fundo. Vim agora molhar os pezinhos junto à água, já não tocava em água de mar há muito tempo, porque tem estado um tempo de merda. Acho que vou ficar aqui a descansar um pouquito e vou seguir na assim viagem. Ainda não sei bem, mas se calhar hoje vou tentar fazer campismo selvagem. Não tenho muita bateria na bicicleta de qualquer das formas, mas acho que me dá para mais uns 30 km. Se eu fizer agora uns 15 e amanhã fizer outros 15 de manhã, deixar a carregar durante a hora do almoço e depois um pouco da tarde, talvez consiga já fazer uma parte do caminho até à Corunha. Depois ainda vão ser ainda cerca de 100 km. A bicicleta está a andar e está tudo bem. Também me tinha esquecido, eu queria dizer, Finisterra foi uma experiência. Na verdade estou meio que sem palavras para descrever o que aconteceu, porque foi mesmo muito bom, não estava à espera. Explicar um pouco. Eu fui para lá e até tinha a intenção de dar lá uma meditaçãozinha, para quem não sabe eu até faço umas meditações de vez em quando, mas pronto, eu tinha feito uma meditação, tinha ficado lá um tempo e a meditação tinha-me sabido muito bem, tinha-me dado bastante energia. No momento em que eu me estou a vir embora, e já estou mesmo para pegar na bicicleta e zarpar viagem, do nada acontece uma cena que nunca me tinha acontecido assim, depois de uma meditação, muito menos uma meditação como esta, em que basicamente eu começo a chorar baba e ranho incontrolavelmente, sem grande razão na verdade, porque eu até nem estou propriamente mal, em que, para surpresa minha, começo a chorar e depois aproveito e fico lá mais um tempinho. Foi uma excelente experiência e algo que eu recomendo. A energia é incrível, uma paz, uma sensação muito boa. Acabou por também me fazer pensar sobre outras coisas, da viagem, sobre mim, sobre outras questões que eu tenho interiores. Recomendo a quem quiser, se forem fazer os caminhos de Santiago pessoalmente, façam a paragem em Finisterra. Há quem diga que é a última paragem que se deve fazer. E agora Mochia também, é onde eu estou agora. Também recomendo. No fundo é isso, acho que vou só descansar mais um pouquinho, depois sigo viagem outra vez. Não sei se eu vou jantar em algum lado, se eu vou fazer o meu jantar, depois também já digo qualquer coisa. Até já. Torto na passada, no meio da estrada. Se te embaraço, culpa este traço. Se me falha a asa, leva-me a casa. Corpo carregado, fica um bocado. Vou esperar para ver. Não vou esperar para ver. Torto na passada, no meio da estrada. Se te embaraço, culpa este traço. Se me falha a asa, leva-me a casa. Corpo carregado, fica um bocado. Alô, então, entretanto, como disse, já vim aqui para o meio do mato, vou mesmo fazer campismo selvagem. Ainda pensei tentar ir aí a algum quintal de alguém ou bater à porta de alguém para tentar ficar lá, mas deu-me ansiedade, então decidi só, fiquei em algum sítio. Era suposto só ter feito uns 20 km, acabei a fazer mais 30, a bateria da bicicleta está mesmo quase a morrer, então como tal ainda acabei por ter de fazer uma data de quilómetros sem usar a bateria, ou então a usar no mínimo. Até se fez bem, embora esteja um pouco cansado.
e com fome. Na verdade foi meio parvoíce, porque era tipo, enquanto eu andava eu estava assim, vou pedir algo. Depois encontrava uma civilizaçãozita, encontrava velhos lá fora e cumprimentava e tal, mas depois não tinha coragem de perguntar. Depois simplesmente continuava, prosseguia a viagem e fingia que pronto, nada tinha acontecido. Então, acabou por ser tantas vezes isso que fiz o percurso quase todo. Apanhei lá um caminho de terra batida para aí de 6 ou 7 km sempre a subir, que na verdade uma boa parte do caminho eu pensei, vou tentar fazer só a parte que é subido hoje, que era quase metade do caminho, que amanhã vai ser maioritariamente a descer, então é mais tranquilo. E acabei por nunca ir parando, até ao ponto que agora já estou na parte que é só descer. E estou tipo a 8 km da cidade onde eu vou tentar ir ao centro cultural, pôr a bicicleta a carregar, a bateria da bicicleta a carregar, depois já venho falar. Na verdade estou ali a ver quase o sol mesmo a pôr-se, está-me quase a bater na cara. E depois quando estiver na tenda e assim eu volto a falar com vocês. E mostro também um pouquinho da comida que eu estou a fazer. Vai ser só um pimento aqui salteado em azeite, com sal, massa com grão e vou também, olha, tenho aí os taquis, vou comer qualquer coisita, mais como snack enquanto estou à espera que a comida esteja pronta. Então é isso. Até já. Ora então, entretanto já estou para dormir, entrei na tenda mesmo na altura em que os mosquitos iam começar a aparecer, ainda fui picado algumas vezes, comi também bem, acabei por adicionar até aquela massa, aquele queijo que eu comprei, aquela salsa de queijo que eu comprei nas bombas de combustível, quando estava à espera que chegasse um mecânico para arranjar a bicicleta. Dou por fim dado mais um dia. A viagem até aqui foi interessante, como disse, foi meio parvoíce, mas agora já só me sobram tipo 60 km para fazer depois desde Ponte Ceso, que é onde eu vou parar para deixar a bateria da bicicleta a carregar e onde também vou aproveitar para fazer alguma lavandaria, que eu já só tenho mais 2 t-shirts para usar e uma delas é da seleção, então, e é meio de algodão, então não é propriamente a coisa mais apropriada para usar. Aproveito e também lavo a minha toalha que está a começar a cheirar mal, muito porque ficou aí uma noite sem secar em condições. Uma daquelas, né, de chuva e caralho. Foi um bom dia, finis terra, como disse, partiu-me todo. Quase que sinto que a viagem só agora é que está realmente a começar. Até aqui foi tipo um teste e o que é certo é que logo a seguir tive um problema na bicicleta e resolveu-se logo, que é incrível. Entretanto eu estava aí a ouvir um barulho qualquer, eu espero que não seja nada ou ninguém. Também são 11 da noite, não me cheira que alguém vá andar aqui no meio deste caminho de cabras, só porque sim. A ver se ninguém me chateia, amanhã que seja outro dia bom e não se esqueçam de me seguir no TikTok. Bom dia, acabei de acordar, final da manhã. Choveu, aparentemente vai chover o resto do dia. Vou ver se arrumo as coisas, se meto na bicicleta e vou lá então para Ponte Ceso até à zona natural e trato de pôr as coisas a carregar. Vou à lavandaria, também só vou comer qualquer coisa lá, embora tenha comida aqui, mas só vou tratar de comer mesmo lá. Tive aqui um percalço durante a noite porque deixei uma frinchazinha aberta, pai, do tamanho de uma moeda de 2 euros na porta da tenda e entraram, pai, 3 mosquitos aqui dentro. Fui todo atacado, tentei matar todos, nem sei se consegui. Ainda agora só tinha aberto a mosquiteira no fundo e já tinha uma data deles a entrar cá dentro, porque eles devem ter vindo para dentro da zona que protege mesmo a tenda. Então, estão a arrumar as coisas, é uma merda porque a tenda vai estar toda molhada, mas pode ser que tenha sorte e consiga. É lá, parece que não está assim tão mal o céu. Então, a gente já se fala. Até já. No oceano Saragossa, eu não me afundo, eu meto a pata na poça. No oceano Saragossa, eu não me afundo, eu meto a pata na poça. No oceano Saragossa, fui dar um mergulho, oceano Saragossa, vindo do Patacó, vim dar coça, não vim para ir ao fundo, eu não me afundo, vim para apoiar na superfície deste mundo. E neste mundo moribundo, vou flutuando na maré de um poço sem fundo, caço infinito, sem destino e indicação. Cara de tenda na bicicleta. E assim que seja a bicicleta do sol. 2 em 1. Ora então, entretanto,
Acabei de levar uma chuvinha que estava a vir de ir tomar um café e tal. Já lavei a roupa, a bateria ainda está a carregar, ainda vou deixá-la carregar mais um bocado, pelo menos até às 2. Entretanto também está a chover, então não é como se eu tivesse grande coisa para fazer. Se não apanhar chuva, como já apanhei agora um pouquinho, começou a chover assim que eu estava a chegar aqui. Porque de resto até teve uma manhã bastante tranquila, deu para secar a tenda e tudo. Vou talvez agora almoçar, o resto da comida sobrou de ontem, devo seguir caminho para Coruña. Até já! Quinta-feira era ontem, hoje então escrito para Finalmente parece-me que parou de chover e não há de chover até daqui a umas horas. Já reservei um Airbnb e acho que vou ficar lá 2 noites. Aproveito e descanso um pouquinho, passo um dia lá. Já vos vejo. Beijoca. Farto de chuva, estou todo molhado. Ora então, depois de 50 km basicamente à chuva, finalmente cheguei à Coruña. Era suposto ir para o quarto onde eu vou ficar. Aliás, reservei para 2 noites para tentar descansar um pouco e ficar aqui mais algum tempo, conseguir visitar aí umas coisas extra e tal. E a senhoria diz-me que só posso fazer check-in às 10h15. Ora então, como vocês puderam ver a hora que é, e como podem imaginar, eu estou encharcado. Portanto, vou ter que arranjar o que fazer até às 10 e tal. Eu acho que eu vou só tentar ir aí a algum sítio talvez comer. Pelo menos agora já não chove, vou só ver se seca um pouco. E depois vou comer aí a algum lado, qualquer coisita. O raio da senhoria tramou-me. Olha lá que ela tem desculpa que está a trabalhar. Ao menos espero que seja um sítio tranquilo mesmo e que vale a pena. Até já. Ora, então, finalmente, em casa, tomei banho, fiz a barba, as suicinhas, como eu chamo, que estavam péssimas. Também fiz a mão na celha que estava péssima. Entretanto, reparei que eu estou com a testa mais morena que uma vez eu tive, porque o cabelo está sempre para trás, então bronzeio. Hoje foi um dia complicado. 50 km em que basicamente foram todos à chuva. Estou morrido. Mas pronto, já tomei banho, já estou lavado. Estou cheio de feridas aqui atrás porque bati com não tem nada daquilo no pedal. A bicicleta tive que a trazer para aqui para cima, estou no 2º andar. A senhora é uma simpática, roubei-lhe o shampoo. Aliás, eu pedi-lhe e ela disse que é tranquilo ficar com ele. Mas amanhã quero ver se descanso e vou só andar aí pela cidade. Nem sei se leva a bicicleta, embora talvez, porque dá jeito e ela vai estar leve. Eu estou aqui todo cheio de energia agora, mas na verdade olha, hoje seria um daqueles dias para tornar toda esta série mais pesada, porque na minha cabeça passou-se muita coisa, principalmente na viagem. Não sei se é estar a chover, é que passei do dia ontem ter estado incrível para hoje só me apetecer não fazer mais a viagem. Estou cansado, mas não vou poder deixar esses pensamentos ficarem, que senão acaba-se a série e isso seria uma chatice. Quer dizer, a série acabar não é chatice, a chatice é eu não conseguir acabar, porque eu tenho o meu objetivo, não é para a série. A série é só uma coisa que eu faço para me divertir. No fundo é isso. Vou dar por findado o dia de hoje e não se esqueçam de me seguir no TikTok. Chora, chora, Manuel, perdeste o teu amor. Já lá vai pelo mar fora, fechadinho no vapor. Já lá vai pelo mar fora, fechadinho no vapor. Fechadinho no vapor. Filho da Maria Rio,